Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, amém? Glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui nesta manhã. Nós vamos participar desta mesa espiritual, comer este alimento espiritual, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E esse é o nosso café da manhã espiritual, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 16, verso 14, mas antes eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria para cada um de nós, dá entendimento, abre o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, as verdades da tua palavra, as verdades espirituais que estão na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. E que esta semente que nós vamos receber nesta manhã possa cair no nosso coração em uma boa terra, onde ela vai germinar, crescer e produzir frutos. A 30, 60 e 100 por um em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos agora lendo o versículo 14, mas para ler o versículo 14, nós precisamos lembrar que Jesus ele trouxe uma parábola sobre o administrador infiel. E nesta parábola, os fariseus, os escribas, eles se reconheceram como esse administrador infiel. Porque foi confiado a eles a palavra de Deus, mas eles receberam esta bênção, receberam este bem, esta riqueza, e eles administravam ela para eles mesmos. Eles usavam a palavra de Deus para o seu próprio benefício. Quantas pessoas fazem isso? Usam da palavra de Deus para o seu próprio benefício, para ter riquezas. Você sabe que uma maneira de reconhecer que a pessoa é religiosa, no sentido de um fariseu, é que ele ama este mundo e por isso ele ama as riquezas. Que ele ama as riquezas porque ele ama este mundo. Uma coisa, está ligada à outra. O inverso também é verdadeiro. Ele ama as riquezas porque ele ama o mundo. Ele ama o mundo, por isso ele ama as riquezas. Então eles se identificaram aqui, os fariseus se identificaram. Mais uma vez, eles se sentiram confrontados. Eles entenderam que esta palavra era para eles. E nós também recebemos a mensagem e nós precisamos entender e compreender e sermos administradores fiéis desta palavra. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos amar um e odiar a outro. Ou servir um e não vamos servir o outro. É isso que Jesus nos ensinou. Não podemos servir a Deus e a riqueza. Porém, os religiosos, eles servem a riqueza. Eles servem as coisas desse mundo, porque os fariseus, os religiosos, eles gostavam da ostentação. Eles gostavam de ser saudados nas praças, de ter os primeiros assentos. Eles gostavam de ser reconhecidos. E para isso tudo são as coisas, este amor às coisas do mundo, o apego às coisas do mundo e, por consequência, apego ao dinheiro. Então Jesus diz assim, ou melhor, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, diz assim, capítulo 16, verso 14, diz assim, os fariseus que eram avarentos. Olha só, os fariseus, que eram aqueles religiosos rígidos, eles eram o quê? Avarentos. Porque, na verdade, a religiosidade deles expressava esta ostentação, este amor às coisas do mundo, a ser admirado, etc. Já falei um pouco sobre isso. E por isso o ridicularizavam. Ridicularizavam quem? Jesus, por causa da parábola que ele contou do administrador infiel, aonde eles se viram naquela parábola. A melhor maneira de se defender é o quê? Atacando. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Versículo 14. Versículo 15. Mas Jesus lhes disse. Então Jesus estava falando com os discípulos sobre a parábola daquele mordomo, daquele administrador infiel, e agora ele se volta para os fariseus e diz assim, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Sabe o que é justificar a vós mesmos? É aquele que faz as coisas que parece e faz as coisas tudo por aparência. Eles eram aqueles que viviam a lei, então eles faziam tudo buscando a salvação por meio das suas obras. E aí nós trazemos para um termo bíblico que se chama justiça própria. O que é justiça própria? Justiça própria é eu fazer a minha própria justiça e achar que porque eu ajo com bondade ou porque eu faço caridade, eu então vou ser salvo. Não, a salvação ela é somente
e somente por meio de Jesus Cristo. Então todas as nossas obras em Cristo são boas obras. E as obras que nós fazemos fora de Jesus, elas são chamadas de obras mortas. Outro termo bíblico, obras mortas. São aquelas obras, tudo que nós fazemos de bom, querendo nos justificar, querendo alcançar uma justiça própria, sem Cristo, se chama obra morta. Então aqueles que vivem, aquela pessoa é tão boazinha, aquele aí é tão bom, naquela religião as pessoas são tão caridosas, elas não vão encontrar salvação se elas não entregarem a sua vida para Jesus Cristo. Porque nós não temos salvação, a salvação ela é de graça, e o que é a graça? É um bem imerecido através de Jesus Cristo. E não pelas nossas próprias obras, por aquilo que nós fazemos de bom, por aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos de bom é uma consequência de nós obedecermos a palavra de Deus, e isso é justiça. Amém? Isso é justiça. Glória a Deus por isso. E então, ele continua e diz assim: mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então eles gostavam, né, de se justificar uns aos outros, mostrando como ele era bom, como ele era caridoso, como isso, como aquilo, mas Deus olhava para aquilo e para Deus aquilo era abominação. Por que era abominação? Porque os fariseus, os homens, aqueles fariseus, eles conheciam a palavra de Deus. Toda a lei e os profetas apontavam para Cristo, mas eles não queriam reconhecer Jesus. Eles queriam se justificar com as suas próprias obras e não queriam reconhecer que Jesus Cristo era o Salvador, era o Messias. Então ele diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Ou seja, João é um divisor de águas no plano da redenção. Agora o plano da redenção, através de João, ele se revela. Aquilo que estava oculto, velado no Antigo Testamento por meio de rituais, de sombras, agora ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, do Pai enviando o seu único Filho para morrer a nossa morte. E ele diz então, desde esse tempo vem sendo anunciado, a partir de João, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Olha que bênção. Aquilo que estava oculto, velado, agora vem à luz. O plano de Deus se revela através de Jesus Cristo para mim e para você. Com o amor de Deus, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vamos ter a vida eterna não pelas nossas obras, mas por causa de Jesus. Eu e você vamos comparecer diante de Deus e vamos ser justificados em Cristo, não na nossa justiça própria, porque daí nós estamos ferrados. Senão nós estamos ferrados daí. Então ele diz assim, e todo homem se esforça por entrar nele. Ele está dizendo assim, olha, enquanto os fariseus, enquanto os escribas não queriam reconhecer Jesus, as pessoas estavam vindo como rebanhos. As pessoas estavam buscando, os pecadores vinham como rebanhos até Jesus, reconhecendo ele como Salvador. E então ele continua e diz assim, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então ele está dizendo, olha, tudo que foi profetizado, tudo que foi dito vai se cumprir. E ele se cumpre em Cristo. E ele não vai mudar isso porque o fariseu não aceitava. Ele está dizendo assim, não é porque vocês não me aceitam, não me reconhecem, que ela não vai se cumprir. Ela vai se cumprir até o tio. Nada vai deixar de se cumprir. E eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu vim a esse mundo para que todo aquele que creia em mim seja salvo, diz o Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor ainda diz uma palavra dura lá em João, ele diz assim, ó, que nós temos que comer da sua carne e beber do seu sangue. Fala da ceia, né? Fala da comunhão, do comprometimento. E ele continua e diz assim ainda no versículo 18, para nós terminarmos esta parte. Quem repudiar, ele está falando da lei, que nenhum tio vai deixar de se cumprir. E ele diz, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. O que ele está dizendo aqui? Porque os fariseus, eles entendiam que qualquer motivo era motivo para se divorciar. Ele estava dizendo, vocês estão se divorciando por qualquer motivo, pois vocês são adúlteros. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqueles fariseus, ele está revelando aquilo que está no coração deles.
Ele está dizendo, olha, vocês acham que a palavra de Deus não vai se cumprir? Ela vai se cumprir, inclusive para vocês, que procuram se justificar pelas suas próprias obras, mas não vêm até a mim e não me reconhecem como Senhor e Salvador de Jesus. Ela vai se cumprir. E vocês que não passam de uma geração de adúlteros, porque por qualquer motivo vocês se divorciam, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que havia situações específicas para dar a carta de divórcio para a esposa, mas eles não estavam preocupados, eles se achavam superiores. Nós nunca podemos perder a humildade, nunca podemos nos achar superiores em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo, Senhor. Esta palavra de hoje é uma palavra tão profunda e o tempo é tão curto, Senhor, para nós falarmos sobre justiça própria, sobre justificação em Cristo. Por isso eu peço que o Senhor, com a tua graça, com o teu Espírito, possa ministrar no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Nós não queremos ser como os fariseus, nós não queremos buscar a nossa própria justiça, nós queremos nos justificar em Cristo. Ele é a nossa justificação. Ele é nele, somente nele. Meu Deus, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, nós queremos fazer em Cristo. Em nome de Jesus, porque nós sabemos que nada que nós fizermos de bom vai nos levar e vai nos dar a salvação, a não ser Jesus Cristo. Meu Deus, nos abençoa, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda, Senhor, a praticar todas as boas obras em amor, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, em Jesus Cristo e não fora dele. Não para nos gloriarmos, não para nos exaltarmos. Não nos deixa, Senhor, nos tornarmos religiosos como aqueles fariseus que queriam se justificar a si mesmo, em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, abençoa cada família aqui representada, com toda sorte de bênção, Senhor. Abençoa o marido, abençoa a esposa, os filhos, os netos, genro, nora, abençoa os pais, abençoa o trabalho, abençoa a saúde do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Quero dizer uma coisa para você, se você não puder, assista a oração da noite que nós fizemos ontem, às 10 horas da noite. Tenho certeza que ela vai falar muito ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para todos, Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar e colocar nos comentários o teu pedido de oração. Deus abençoe.